Essa dívida ela foi acumulando, você não poder pagar Eu tenho que te perguntar, agiota ou banco? a agiota. O que eu ganhava, eu comprava em bebida e usava droga. Você já imaginou estar no topo, fazendo shows lotados, comprando fazendas, carros importados? E, anos depois, viver num apartamento apertado, devendo para todo lado, sem nem mesmo conseguir pagar o básico do dia a dia? Pois é isso que aconteceu com alguns dos maiores nomes da música sertaneja. Hoje, vamos te mostrar 6 artistas que foram ricos, famosos e adorados pelo Brasil inteiro, mas que perderam tudo. Alguns por escolhas erradas, outros por destino cruel. E aí, preparado para a história que vai te deixar de cabelo em pé? Vem comigo! Renner. E quando você chorou, Deus me ensinou uma nova canção. Tem gente que nasce para brilhar, que parece ter tudo para viver uma vida perfeita. Sucesso, dinheiro, holofotes, mas nem todo mundo consegue segurar o que conquista. Essa é a história de Renner, um dos maiores nomes do sertanejo universitário nos anos 90 e 2000, que hoje vive uma realidade completamente diferente. Um artista que vendeu milhões de discos, que lotou casas de shows por todo o Brasil, que fez parte da programação das rádios do país inteiro, mas que também carrega consigo uma série de tragédias, acidentes trágicos, processos judiciais, fim de parceria, ruína financeira e até prisão. Seu nome verdadeiro? Ivair dos Reis Gonçalves. Mas para o público, ele era simplesmente Renner, metade da dupla que dominou as ondas do rádio com clássicos como Ela é Demais e Só, Pensando em Você. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. Tudo começou lá em Brasília, onde ele e Rick formaram uma dupla que logo chamou atenção. No começo, eram só mais uma dupla na capital federal. Mas foi na virada dos anos 90 para 2000 que veio o estouro nacional. Sucessos atrás de sucessos, programas de televisão, discos de ouro, shows lotados. Era o topo. O sonho de qualquer cantor. Só que nem todos os sonhos têm final feliz. Em 2001, veio o primeiro grande choque. Renner se envolveu em um acidente de carro que resultou na morte de 2 pessoas. Ele foi condenado por homicídio culposo. Você está aqui na delegacia, você sabe? Eu vim com eles pra cá, porque bebi um pouco mais de velódicos. E teve que pagar uma indenização milionária às famílias das vítimas. Uma marca pesada no currículo, uma ferida que nunca cicatrizaria. Mesmo assim, ele seguiu em frente. A dupla voltou aos palcos. Os shows continuaram, até que em 2014 veio o segundo acidente. Desta vez, sob suspeita de embriaguez ao volante. Mente embriagado. Ele estava descalço, fumando e não conseguia nem se equilibrar direito. Ô, Bandi, tudo bem? Beleza? Testemunhas afirmaram que ele tentou fugir do local. Dizem testemunhas que quando ele estava por aqui já andava em zigue-zague, dirigia o carro dele dessa forma. Não tentou fugir, foi bem calmo, ficou aguardando ainda no local. Prisão, fiança de R$10 mil e o fim definitivo da dupla. Renner foi indiciado por embriaguez ao volante e vai responder por este crime em liberdade. O delegado responsável pelo caso estipulou uma fiança de R$10 mil para o cantor. Rick não aguentava mais. Não queria seguir com alguém que parecia estar perdendo o controle da própria vida. Sozinho, Renner tentou investir na carreira solo, mas não foi o mesmo sucesso. Os shows ficaram escassos, as gravadoras não ligavam mais e as dívidas começaram a acumular. 7 filhos de relacionamentos diferentes, custos altos, renda baixa, administração errada. E a conta chegou.
Em uma entrevista recente, ele confessou: "Na vida da gente, a gente tem que se adaptar. Então, a gente se adapta à nossa condição financeira. Minha mãe está ajudando muito a gente nesse momento." Hoje, Renner vive uma vida completamente diferente do passado. Sem luxo, sem holofotes, sem shows diários, mas ainda com música no coração. E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários. Você lembra dos grandes sucessos da dupla? Asa Branca. Boa noite, Barretos. Camarguinho, se você puder, pega aquela música aí, Barretos, bom. Cacá. Você já imaginou uma voz tão poderosa que fazia o chão tremer? Não por causa dos bois, mas por causa das palavras? Pois essa voz existiu e se chamava Asa Branca. Valdemar Rui dos Santos era o nome verdadeiro, mas para o Brasil inteiro, ele era simplesmente o locutor mais famoso dos rodeios brasileiros. Um homem que falava para a multidão como se estivesse conversando cara a cara com cada um ali na plateia. Nascido no interior de São Paulo, Valdemar cresceu cercado de terra, gado e solidão. Começou como peão de boiadeiro, mas foi um acidente que mudaria sua vida para sempre. Com a perna machucada, ele não podia mais andar a cavalo, mas sabia falar bem, sabia encantar e sabia dominar uma multidão com a voz. Foi assim que, sem querer, ele virou locutor de rodeios. E não qualquer locutor. Ele era o cara que falava direto para o coração do público, usava helicópteros para anunciar as montarias, tinha carisma para vender ingressos só pelo sorriso e fazia shows com a mesma energia de um cantor famoso. No auge, ele ganhava mais de R$300 mil por mês. Isso em meados dos anos 2000, tá ligado? Ele comprou mansões, carros importados, até um avião particular. Era o sonho brasileiro feito realidade. Mas, todo mundo sabe, o topo da montanha é também o lugar mais perigoso para ficar. Porque ali em cima, tudo pode desmoronar. E foi exatamente isso que aconteceu com Asa Branca. Os excessos vieram junto com o sucesso. Bebida, festas, baladas e coisas que ele nunca imaginou que fossem capazes de tirar tudo que ele construiu. Em 2017, veio o diagnóstico: câncer na garganta. Alguns meses depois, o vírus HIV também entrou na história. Do palco cheio de luzes ao quarto silencioso de um hospital. Da plateia que gritava seu nome à solidão de quem mal consegue falar. Em seus últimos anos, Asa Branca vivia numa casa alugada, pequena, humilde, longe da glória, sem dinheiro, sem saúde, mas com a mesma força de antes. Até o dia 4 de fevereiro de 2020, quando a voz que encantou milhões fez seu último suspiro. O homem que fazia o Brasil inteiro parar para ouvir, partiu em silêncio. E aí, o que você achou dessa história? Como alguém tão grande pode sumir do mapa assim? Deixa nos comentários. Você lembra das vozes marcantes do rodeio? Joaquim e Manoel. Tem música que nasce para ser clássica, que vira trilha de vida de muita gente, que toca no rádio e você nem liga o volume, porque já sabe cantar de cor. E uma dessas músicas é Boate Azul. A flor da noite em uma boate aqui na Zona Sul. Mas você sabia que quem fez esse sucesso não recebe royalties por ele? Sim! Quem gravou essa canção imortalizada foi a dupla Joaquim e Manoel. Mas os direitos autorais nunca foram deles. E essa é só uma das razões pelas quais a história dessa dupla tem um gosto tão amargo. Porque eles tiveram tudo: fama, voz, público, palco. Mas não tiveram o que realmente importava no final: segurança financeira. Vamos voltar no tempo.
Era o ano de 1983 e Vitório Nock tinha acabado de trocar seu parceiro original por um novo nome na estrada, Otávio Correia. Antes disso, ele fazia dupla com outro artista, cantando um estilo mais humorístico chamado lusitano satírico. Só que o público não lembrava, não comprava, não ia aos shows. Então veio a virada. Vitório decidiu arriscar. Mudou o estilo, abraçou o sertanejo de coração e, junto com Otávio, formou o que viria a ser uma das duplas mais queridas da música brasileira, Joaquim e Manoel. O primeiro grande sucesso foi Avenida Boiadeira, mas foi Boate Azul que os colocou no mapa. Uma boate aqui na Zona Sul, a dor do amor. Uma canção que até hoje ecoa em bares, festas e rodeios pelo Brasil inteiro. A dupla seguiu unida até 1997, quando decidiram seguir caminhos separados. Vitório tentou uma nova parceria, mas sem o mesmo brilho. Até que em 2004, deram uma nova chance à fórmula mágica. Joaquim e Manoel estavam de volta. Mas o destino não daria muito tempo. Em 2018, Otávio Correia, o Manoel, partiu. Depois de anos lutando contra um câncer cruel, ele deixou um legado de talento e um silêncio que ninguém conseguiu preencher. E Vitório, o Joaquim, ficou sozinho. Sem o parceiro de estrada, sem os holofotes e sem dinheiro. Em uma entrevista emocionante ao programa Balanço Geral da Record TV, ele confessou estar enfrentando dificuldades financeiras graves. Chegou a dizer que estava devendo para agiotas. Um homem que encantou milhões com sua voz. Falava sobre contas a pagar com lágrimas nos olhos. "Eu nunca cheguei a ser rico", ele disse. "O pouco que ganhamos se foi." E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários. Você já ouviu Boate Azul antes? Sabia que eles não recebiam royalties? Donizete Camargo. Você já imaginou ser um fenômeno aos 10 anos? Viajar o país todo sendo chamado de prodígio? Ganhar discos de ouro? Ser eleito a melhor voz infantil da América Latina? Pois essa foi a vida de Donizete Camargo, um menino que carregava no peito uma voz capaz de parar qualquer rádio. Nascido numa família humilde de pescadores, Donizete cresceu entre ondas, redes e sonhos grandes demais para o seu pequeno vilarejo. Aos 9 anos, ele gravou uma música que iria mudar sua vida para sempre. Galopeira. Uma canção simples. Donizete gravou Galopeira e chegou a ganhar o prêmio de Garganta de Ouro num festival do México. Mas com um detalhe impressionante. Ele sustentava uma única nota por mais de 20 segundos. Era incrível. Inacreditável. E o Brasil inteiro ficou de olho nele. 40 anos fazendo shows pelo Brasil, andando pelo Brasil e cantando a Galopeira, né? A Galopeira é uma música que ela virou um clássico da música sertaneja, graças a Deus. E hoje você sabe que era... Logo veio os shows, os programas de TV, os álbuns, os discos de ouro. Donizete era o futuro da música sertaneja. Um talento raro, um nome que prometia brilhar por décadas. Só que nem todos os prodígios conseguem se segurar na estrada. O tempo passou. A fama infantil foi sumindo. E as escolhas erradas começaram a aparecer. Investimentos mal feitos, projetos musicais que não deram certo, dinheiro que entrou rápido e saiu ainda mais rápido. Em 2020, veio a pandemia. E com ela, o fim dos shows. A renda secou. As contas continuaram. E Donizete, então com 53 anos, viu sua realidade mudar drasticamente. Ele chegou a pedir ajuda num programa de TV.
Disse que faria qualquer coisa para voltar a cantar. Mas ninguém respondeu, nem mesmo seus antigos colegas do meio artístico. Foi então que ele precisou tomar uma decisão difícil: buscar outra forma de sobreviver. Seu irmão conseguiu um emprego para ele como caminhoneiro. Sim, o menino que fazia estádios inteiros cantarem junto, hoje dirige caminhão para pagar as contas, um trabalho muito digno, mas fora do habitual meio artístico. E apesar de tudo, ele diz: vida de artista não é fácil, mas Donizete não esmoreceu. Apesar da decadência, ele ainda canta, quando pode, onde consegue, porque a música nunca saiu do coração dele. E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários. Você lembra de Galopeira? Tinoco. Eu bem sei que adivinhava quando às vezes eu te chamava. Você já parou para pensar como é possível alguém gravar mais de 1000 músicas, vender milhões de discos e mesmo assim morrer sem deixar nada para trás? Pois essa é a história de Tinoco, um dos maiores nomes da música sertaneja brasileira. E também uma das histórias mais tristes do nosso vídeo. Filho de uma família humilde de agricultores em Botucatu, nascido em 1920, Tinoco cresceu ouvindo as canções do campo. A terra era dura, mas a música fluía leve entre os grãos. Desde cedo, ele e seu irmão Tonico mostraram talento e, juntos, formaram uma das duplas mais importantes da história da música brasileira. Em 1944, lançaram seu primeiro disco. Foi o começo de uma jornada de mais de 70 anos no palco e de um legado que até hoje ecoa nas vozes de quem canta sertanejo. Sucessos como Chico Mineiro, Tristeza do Jeca e Moreninha Linda viraram clássicos. Eles foram pioneiros na televisão, apresentando programas que difundiram a cultura caipira pelo Brasil inteiro. Mas tudo mudou em 1994, o ano em que Tinoco perdeu não só seu parceiro de estrada, mas também seu irmão, seu amigo de infância. Tonico havia partido. Sozinho pela primeira vez em décadas, Tinoco decidiu seguir cantando. Não por fama, não por dinheiro, porque aquela música simples, cheia de dor e esperança, ainda fazia parte dele. Mesmo aos 91 anos, ele subia no palco com o mesmo entusiasmo de quando tinha 20. Mas, enquanto a plateia aplaudia, a vida real não estava tão gentil. Em 2015, uma reportagem acompanhou Tinoco durante um show modesto no interior de São Paulo. O artista recebia cerca de R$1.000 de aposentadoria por mês. Seus direitos autorais? Cerca de R$2.000 a cada 3 meses. E os shows? Bem, eram poucos, mal pagavam. E nem sempre davam para cobrir as contas. Uma casa simples, roupas gastas, um viola desgastado pelo tempo. Era isso que restava do homem que ajudou a construir a música sertaneja do Brasil. E no dia 4 de maio de 2012, após uma insuficiência respiratória e 2 paradas cardíacas, Tinoco partiu. Pobre, sem bens materiais, mas com um legado imenso. E aí, o que você achou dessa história? Deixa nos comentários. Você já ouviu alguma música da dupla Tonico e Tinoco? Sabia que eles eram pioneiros na TV e no rádio? Reginaldo Rossi. Tem gente que nasce para ensinar, outros nascem para entreter e alguns nascem para fazer o coração da gente bater mais forte. Esse era Reginaldo Rossi, o homem que fez o Brasil inteiro pedir ao garçom por mais uma dose de saudade. Um professor de matemática que trocou o giz pela guitarra. Um sonhador que virou ícone e depois ficou esquecido. Nascido no Recife,
Em 1942, Reginaldo cresceu cercado de livros, fórmulas e números. Mas não era isso que fazia seu coração pulsar. Era a música. Aos 17 anos, já fazia parte de uma banda de rock chamada The Silver Jets. Depois, veio a Jovem Guarda. E então, veio a virada. Nos anos 70, ele decidiu mergulhar na música romântica. Não tinha volta. Ele havia encontrado sua voz, literalmente. Em 1980, lançou o álbum A Volta. Volta, vem me ver aqui chorando. Que trouxe consigo um dos maiores sucessos da história da música brasileira. Garçom. Garçom, aqui nessa mesa de bar. Uma canção que virou hino, que ecoava em rádios, bares, festas, até dentro do ônibus no caminho para casa. Era a cara do Brasil. Era a alma do povo traduzida em versos, e Reginaldo Rossi era o seu mensageiro. Ele vendeu milhões de discos, lotou shows, ganhou prêmios, tinha tudo para ser feliz para sempre. Mas nem sempre é assim. O tempo passou. As novas gerações surgiram. E a indústria mudou. Enquanto os jovens artistas dominavam as paradas, Reginaldo via seu nome desaparecer dos holofotes. Mas o pior ainda estava por vir. Em 2013, o câncer chegou. Rápido, cruel, devastador. E no dia 20 de dezembro, aos 70 anos, Reginaldo Rossi partiu, deixando para trás milhares de fãs e um silêncio doloroso. Mas o que ninguém sabia é que ele morreu pobre, sem dinheiro, sem patrimônio, sem sequer deixar recursos para pagar seu próprio enterro. A família precisou recorrer à ajuda externa para garantir um sepultamento digno. E aí, o que você achou dessa história? Como alguém que escreveu tanto da nossa história musical pode ser esquecido assim? Deixa nos comentários. Você já ouviu Garçom antes? Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar? Sabia que ele foi professor de matemática? Eu vou deixar essas perguntas pairando no ar. E aí, qual dessas histórias mais te marcou? Deixa nos comentários quem você acha que merece uma segunda chance. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. E se você quer ver mais histórias assim, conta pra gente aqui embaixo. Quem você quer ver no próximo vídeo? Até a próxima! E não vai embora não, tem vídeo novo esperando por você aqui na tela.